O juiz corrupto que me condenou injustamente agora está na cadeia, e eu sou o guarda da sua prisão. Quando vi o nome na lista de transferências, pensei que estava a ter alucinações. Juiz Dr. Armando Carvalho, pavilhão C, cela 47. As minhas mãos tremiam ao segurar o papel. 8 anos. 8 anos desde que aquele homem destruiu a minha vida com 3 pancadas do martelo e uma sentença de 10 anos por um crime que não cometi. E agora ele estava aqui. No estabelecimento prisional onde eu trabalhava como guarda há 2 anos. O universo tem um sentido de humor cruel. Deixa-me voltar ao início. Deixa-me contar como um homem inocente acabou na prisão e depois se tornou guarda prisional. Tinha 24 anos quando fui preso. Trabalhava como mecânico numa oficina pequena. Vida simples. Namorada chamada Leonor. Planos de casar. Nada extraordinário, mas era meu. Uma noite, voltava para a casa do trabalho quando a polícia me parou. Miguel Tavares está preso por assalto à mão armada e agressão grave. O quê? Tem de haver erro. Mas não havia erro. Alguém tinha assaltado uma loja de conveniência há 3 dias. Ferido gravemente o dono. As câmaras estavam avariadas. Mas havia uma testemunha. Teresa Mendes. 52 anos. Jurou que me viu sair da loja com uma arma. Descreveu-me perfeitamente. Roupa. Altura. Até uma cicatriz no meu braço esquerdo de acidente de infância. Não fui eu. Estava no trabalho. O meu patrão confirmou. Registros mostravam que tinha feito ponto de entrada às 8 da manhã e saída às 7 da tarde. O assalto aconteceu às 2 da tarde. Registros podem ser manipulados, o procurador disse. Temos testemunha ocular. O julgamento foi rápido. Demasiado rápido. O meu advogado oficioso mal preparou defesa. Chamou o meu patrão. Tentou questionar a testemunha. Mas Teresa Mendes era convincente. Chorou ao descrever o terror que sentiu ao ver-me. O júri comeu cada palavra. E o juiz? Dr. Armando Carvalho. 60 anos. Reputação imaculada. 25 anos no banco. Respeitado por toda a gente. Ele olhou para mim com desprezo absoluto. Jovens como você são uma praga na sociedade. Acham que podem aterrorizar cidadãos honestos sem consequências. Senhor juiz, sou inocente. Silêncio. A voz dele ecoou pela sala. O júri falou. A justiça falou. 10 anos de prisão. Sem possibilidade de liberdade condicional antes de 8. 3 pancadas do martelo. A minha vida acabou. Leonor visitou-me 2 vezes na prisão. Na segunda visita, estava a chorar. Miguel, não aguento isto. Não consigo esperar 10 anos. Desculpa. Vi o anel de noivado que tinha dado 6 meses antes. Ela tirou-o e deixou sobre a mesa. Saiu sem olhar para trás. Os meus pais visitavam mensalmente. Via-os envelhecerem a cada visita. O estresse. A vergonha. O peso de terem um filho criminoso. Sabemos que és inocente, a minha mãe dizia sempre. A verdade vai aparecer. Mas não aparecia. Os primeiros anos foram um inferno. Prisão não é lugar para inocentes. Todos dizem que são inocentes. Ninguém acredita em ninguém. Mas mantive a cabeça baixa. Trabalhei na biblioteca. Li tudo o que consegui sobre direito. Processos. Apelações. Procurava qualquer forma de provar a minha inocência. No 4º ano, aconteceu algo. Um novo recluso chegou. Carlos Dias. 58 anos. Condenado por fraude e suborno. Ele tinha sido advogado antes de ser apanhado a subornar funcionários públicos. Conversávamos na biblioteca. Contei a minha história. Ele ouviu com atenção que ninguém mais tinha dado. Teresa Mendes, ele repetiu o nome. Conheço esse nome. Ela testemunhou em 3 outros casos dos últimos 5 anos. Sempre com descrições perfeitas. Sempre convincente. E testemunhas profissionais não são comuns. A menos que sejam pagas. Aquilo mudou tudo. Carlos tinha conexões do seu tempo como advogado. Pessoas que deviam favores. Ele fez algumas chamadas. 3 meses depois, tinha informação. Teresa Mendes tinha recebido 15.000 euros numa conta offshore 2 dias após o meu julgamento. A transferência vinha de uma empresa fantasma. Mas investigação revelou a verdade dolorosa. A empresa pertencia a um grupo que precisava de bode expiatório. O verdadeiro assaltante era filho de alguém importante. Político influente. Ele não podia ir para a prisão. Então encontraram alguém parecido. Alguém sem recursos. Sem conexões.
Alguém como eu. Teresa foi paga para mentir. E o juiz? Dr. Armando Carvalho tinha recebido 50 mil euros para garantir a condenação. Ignorar as provas do álibi. Pressionar o júri com discurso emocional. Carlos ajudou-me a arquivar uma apelação com estas novas evidências. Levou mais 18 meses até chegar a tribunal. Desta vez, tive advogado real Carla Santos, especialista em casos de condenações injustas. Ela apresentou tudo. Os pagamentos. As conexões. O padrão de Teresa como testemunha falsa. O juiz que presidiu a apelação ficou visivelmente perturbado. Isto representa a falha catastrófica do sistema judicial. Fui libertado após 6 anos e meio na prisão. 6 anos e meio roubados por ganância e corrupção. Mas a história não acabou aí. As investigações expandiram. Teresa Mendes foi presa por perjúrio. Confessou tudo. Nomeou nomes, incluindo o Dr. Armando Carvalho. A queda dele foi espetacular. Manchetes por todo o país. Juiz respeitado aceita subornos. Dezenas de casos em revisão. 43 casos que ele tinha presidido foram reabertos. 12 pessoas foram libertadas. Vidas destruídas por um homem que tinha jurado defender a justiça. Ele foi julgado. Ironia, outro juiz sentou-se onde ele costumava sentar. Outro martelo pronunciou sentença. 15 anos de prisão por corrupção, obstrução da justiça e múltiplas violações de confiança pública. 3 pancadas. A vida dele acabou como ele tinha acabado com a minha. Quando saí da prisão, tinha 31 anos. Sem emprego. Sem namorada. Sem futuro óbvio. Os primeiros meses foram difíceis. Ninguém queria contratar esse recluso. Mesmo inocentado, o estigma permanecia. Então vi um anúncio. O sistema prisional procurava guardas. Experiência anterior não necessária. Formação fornecida. Algo sobre aquilo falou comigo. Talvez porque entendia ambos os lados. Sabia como era estar dentro. Sabia que alguns eram culpados. Alguns inocentes. Todos humanos. Candidatei-me. Fui honesto sobre o meu passado. Expliquei a condenação injusta. A inocentação. O diretor, Sr. Paulo Rodrigues, leu o meu processo cuidadosamente. Miguel, já vi casos como o seu. O sistema falha às vezes. Mas você sobreviveu. Isso mostra caráter. Fui contratado. A formação foi intensa. 6 meses aprendendo protocolos. Segurança. Como tratar reclusos com firmeza mais dignidade. Lembrem-se, o instrutor dizia. Eles são humanos. Cometeram erros. Alguns erros terríveis. Mas são humanos. Tratam-nos com respeito básico. Comecei a trabalhar há 2 anos. Pavilhão B inicialmente. Depois C. O trabalho era desafiador, mas significativo. Eu sabia o que fazia diferença. Uma palavra gentil. Tratamento justo. Pequenas dignidades que faziam dias suportáveis. Os reclusos notavam. Você é diferente dos outros guardas, um disse. Trata-nos como pessoas. Sou, respondi. E vocês são. E agora, 2 anos depois, Dr. Armando Carvalho estava a chegar ao meu pavilhão. O dia da transferência chegou. Estava na sala de processamento quando ele entrou. Ainda tinha aquela postura arrogante. Mas os olhos estavam diferentes. Assustados. Ele não me reconheceu inicialmente. Por quê? Guardas são invisíveis para pessoas como ele. E eu tinha mudado. 6 anos na prisão e 2 como guarda tinham me transformado. Mais forte. Mais duro. Mais velho do que os meus 33 anos. Prisioneiro 4729, siga-me, ordenei. Ele pegou no saco com os seus pertences. Seguiu-me pelos corredores. Eu caminhava devagar, deixando-o absorver a realidade. Os sons. Os cheiros. O medo palpável. Chegamos à cela 47. Pequena. 2 camas. Um companheiro de cela já lá dentro. Ricardo. 53 anos. Dentro por fraude fiscal. Tipo calmo. Esta é a tua cela, disse. Ainda não tinha olhado diretamente para ele. Ah, erro, ele começou. Aquela voz arrogante. Sou juiz. Devia ter acomodações separadas. Proteção especial. És prisioneiro 4729, interrompi. Aqui todos são iguais. Finalmente olhei diretamente para ele. Nossos olhos encontrarão-se. Vi o momento exato em que me reconheceu. O sangue drenou do rosto dele.
Miguel. Tavares? Guarda Tavares para ti. Ele ficou branco. Mãos tremendo. Havia circunstâncias, estava sob pressão. Guarda a conversa. Regras são simples. Acordas às 6. Pequeno almoço às 7. Banho às 8. Trabalho às 9. Segues instruções. Não causas problemas. Fazes isso, terás estadia tranquila. Entendes? Ele acenou. Mal conseguia falar. Fechei a cela. Caminhei pelo corredor. As minhas mãos tremiam agora. Adrenalina. Raiva. Algo mais complexo. Aquela noite, mal dormi. Ficava pensando. O universo tinha colocado o homem que destruiu a minha vida sob o meu controle. Eu tinha poder sobre ele agora. Podia fazer a vida dele miserável. Vinganças pequenas. Crueldades sutis. Quem acreditaria nele se reclamasse? Mas também lembrava das palavras do instrutor. Eles são humanos. Mesmo ele? Mesmo o Dr. Armando Carvalho que tinha vendido a justiça por 50 mil euros? Nos dias seguintes, observava-o. Ele estava aterrorizado. Prisioneiros não gostam de juízes. Especialmente juízes corruptos. Ele era alvo óbvio. No terceiro dia, 2 reclusos encostaram-no contra a parede durante o recreio. Juizinho corrupto. Quantos de nós puseste aqui injustamente? Eu estava a 10 metros. Podia intervir. Ou podia virar costas. Deixá-los ensiná-lo uma lição. Vi o medo no rosto dele. Terror puro. O mesmo terror que senti quando fui condenado injustamente por ele. Afastem-se, ordenei, aproximando-me. Agora. Os reclusos resmungaram, mas obedeceram. Eu tinha reputação de justo, mas firme. Não queriam problemas comigo. Carvalho deslizou pela parede. Quase a chorar. Obrigado, obrigado. Não me agradeças. Faço o meu trabalho. Nada mais. Mas era mais do que trabalho. Era escolha. Escolha de ser melhor do que ele tinha sido. Semanas passaram. Carvalho mantinha-se quieto. Trabalhava na lavandaria. Cabeça baixa. Evitava conflitos. Mas eu via o peso. Ele estava a quebrar. A culpa. O remorso. A realidade do que tinha feito. Um mês depois da chegada dele, encontrei-o na biblioteca. Sozinho. A ler. Aproximei-me silenciosamente. Bom livro? Perguntei. Ele sobressaltou-se. Guarda Tavares. Sim, sobre condenações injustas. Silêncio pesado. Miguel. Começou hesitantemente. Primeira vez usando o meu nome. Posso falar contigo? Como pessoa. Ainda sou guarda. Tu ainda és prisioneiro. Sei. Mas, preciso dizer. Preciso que saibas. Lágrimas nos olhos dele agora. Estava em dívidas. Jogo. Muito jogo. Devia 200 mil euros a pessoas perigosas. Quando ofereceram o dinheiro para fazer o que fiz, pensei que era a única saída. Então vendeste-me. Sim. A voz dele quebrou. Vendi-te. E vendi a justiça. E não passa dia sem que me odeie por isso. Bom. Devias odiar-te. Todos os dias penso nisso. 6 anos da tua vida. Roubados por minha causa. Tua namorada. Teus pais. Tudo. E agora queres o quê? Perdão. Ele olhou para mim. Não. Não espero perdão. Não mereço. Só queria que soubesses, lamento. Mais do que palavras podem dizer. E se pudesse voltar atrás? Mas não podes. Nenhum de nós pode. Deixei-o sozinho na biblioteca. Aquela conversa mudou algo. Não perdão. Não exatamente. Mas, entendimento talvez. Ele era humano. Fraco. Assustado. Tinha feito escolha terrível. E agora pagava. Tal como eu tinha pagado pela escolha dele. 3 meses passaram. Carvalho mantinha a rotina. Trabalhava. Lia. Evitava problemas. Mas estava ficando mais magro. Mais pálido. O peso da culpa estava a consumi-lo. Uma noite, durante a ronda das 11, encontrei-o acordado. Sentado na cama. A olhar para as mãos. Não consegues dormir? Perguntei. Nunca consigo. Vejo os rostos. Todos aqueles que condenei injustamente. 12 pessoas. 12 vidas destruídas. 13, corrigi. Esqueces-te de ti próprio.
Ele olhou surpreso. Tu também destruíste a tua vida. Escolhas têm consequências. Agora vives com elas. Mereço cada segundo disto. Sim. Mereceis. Mas isso não significa que tenha que torná-lo pior. Faço o meu trabalho. Trato-te como trato todos. Com firmeza, mas dignidade básica. Não porque mereceis, mas porque eu escolho ser melhor do que tu foste. Caminhei pelo corredor. Mas as palavras dele ficaram comigo. Mereço cada segundo. Ele merecia. Mas vingança não era tão satisfatória quanto imaginara. Vê-lo sofrer não apagava os meus 6 anos. Não devolvia Leonor. Não curava os meus pais. Apenas adicionava mais sofrimento ao mundo. E havia suficiente já. 6 meses após a chegada dele, Carvalho teve visita. A filha dele. Não o via desde o julgamento dele. Vi-os na sala de visitas. Ela estava a chorar. Ele estava a chorar. Conversavam através do vidro. Telefones nas mãos. Papá, por quê? Por que fizeste aquilo? Estava assustado. Fraco. Fiz escolhas terríveis. Destruíste tudo. A mãe divorciou-se de ti. Perdi o meu emprego porque sou filha do juiz corrupto. Os meus filhos são gozados na escola. Lamento tanto. As tuas desculpas não mudam nada. Ela levantou-se. Saiu. Não olhou para trás. Carvalho ficou sentado. Telefone ainda na mão. A olhar para o vidro vazio. Vi-me naquele momento. Leonor saindo. Deixando o anel. Não olhando para trás. O ciclo de dor. Ele criou ao condenar-me. Agora consumia-o também. Aquela noite, fui à cela dele. Ricardo estava a dormir. Carvalho estava acordado. Sempre acordado. Viste a visita, ele disse. Afirmação, não pergunta. Vi. Ela tem razão. Destruí tudo. Para todos. Sentei-me na cadeira fora da cela. Contra protocolos mais, precisávamos de conversa. Quando fui preso, comecei. Odiava-te mais do que qualquer coisa. Sonhava com vingança. Formas de fazer-te sofrer. Ele ouviu em silêncio. E agora tens aqui. Sob o meu controlo. Podia fazer esses sonhos realidade. Pequenas crueldades. Quem acreditaria em ti? Eu sei. Mas aprendi algo na prisão. Ódio consome-te mais do que consome a pessoa que odeias. Vingança não cura. Apenas cria mais dor. Então o que fazes? Faço o meu trabalho. Trato-te como humano. Não porque mereces, mas porque escolho ser melhor. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Como pode ser melhor depois do que fiz? Porque alguém tem que ser. Se eu for como tu foste, o ciclo nunca acaba. Mais dor. Mais sofrimento. Eternamente. Levantei-me para ir. Miguel. Ele usou o meu nome novamente. Obrigado. Por não seres como eu. Não me agradeças. Faz melhor. Mesmo aqui. Mesmo agora. Podes fazer melhor. Nos meses seguintes, algo mudou. Carvalho começou a ajudar outros reclusos. Ajudava a escrever cartas. Ajudava com apelações. Usava o conhecimento jurídico para fazer bem. Não posso desfazer o passado, ele disse uma vez. Mas posso tentar equilibrar as escalas. Mesmo minimamente. 2 anos passaram desde a chegada dele. Eu continuava como guarda. Ele continuava como prisioneiro. Mas algo tinha mudado entre nós. Não amizade. Nunca amizade. Mas, entendimento mútuo talvez. Um dia, o diretor chamou-me ao gabinete. Miguel, há programa novo. Mediação vítima-ofensor. Para casos onde ambos concordam. Pensas que seria benéfico entre ti e o prisioneiro 4729? Carvalho? Não sei. Não tens que decidir agora. Mas pensa. Pensei durante semanas. Que mais havia para dizer? Ele pedirá desculpas. Eu tinha, não perdoado mais, seguido em frente? Finalmente concordei. A sessão foi na sala de aconselhamento. Mediadora presente. Doutora Suzana Costa. Especialista nisto. Sentamo-nos frente a frente. Sem vidro. Sem grades. Apenas 2 homens cujas vidas tinham colidido catastroficamente. Miguel, Carvalho começou. Obrigado por concordares com isto. Não sei por que concordei. Posso dizer algo? Acenei. Sabes que lamento. Digo todos os dias. Mas palavras não bastam.
Então tomei medidas. Ajudei a libertar 4 dos 12 que condenei injustamente. Ajudei com apelações. Testemunhei sobre a corrupção. Fiz tudo o que posso da prisão. Isso não devolve os meus 6 anos. Não. Nada pode. Mas é tudo que tenho para oferecer. Ação. Mudança. Prova que não sou apenas palavras. Doutora Susana interveio. Miguel, quer dizer algo? Sim. Olhei diretamente para ele. Durante anos quis que sofresses. Queria que sentisses a dor que causei. E sofreste. Vejo todos os dias. Ele acenou. Mas percebi algo. Teu sofrimento não cura o meu. Não traz de volta tempo perdido. Apenas adiciona mais dor ao mundo. Então, perdoas-me? Não. A palavra saiu dura. Não perdoo. Não sei se alguma vez poderei. Mas, não te odeio. Não mais. Ódio era peso que carregava. Escolhi largá-lo. Não por ti. Por mim. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Entendo. E não espero mais. Mas reconheço que estás a tentar. Fazeres melhor. E, isso conta para algo. A sessão terminou. Não houve abraços. Não houve reconciliação dramática. Apenas, paz estranha. Aceitação que o passado aconteceu. Não pode mudar. Mas o futuro ainda está aberto. Hoje, 3 anos após a chegada dele, Carvalho continua no pavilhão C. Tornou-se recurso valioso. Ajuda reclusos com questões legais. Mediador em conflitos. Exemplo de como mesmo quem caiu pode tentar subir. Eu continuo como guarda. Mas fui promovido a supervisor. Treino novos guardas. Ensino-lhes o que aprendi. Firmeza com dignidade. Justiça com humanidade. Lembrem-se, digo aos novos. Alguns aqui são culpados. Alguns inocentes. Alguns estão no meio. Mas todos são humanos. Tratam-nos assim. Os meus pais visitam-me regularmente agora. Orgulhosos do trabalho que faço. Do homem que me tornei apesar de tudo. Podias estar amargo, a minha mãe disse recentemente. Mas escolheste ser melhor. Não tinha escolha, respondi. A amargura teria me destruído. Leonor? Encontrei-a por acaso há 6 meses. Casada. 2 filhos. Feliz. Ela pediu desculpa por ter partido. Não, disse. Fizeste o que precisavas. Está tudo bem. E estava. Realmente estava. Conheci alguém recentemente. Sofia. Enfermeira. Trabalha na ala médica da prisão. Ela entende o trabalho. Entende o peso. Entende-me. Saímos há 3 meses. Não sei para onde vai. Mas pela primeira vez em anos, estou otimista. Carvalho tem audiência de liberdade condicional para o próximo ano. Após 5 anos cumpridos de 15. Comportamento exemplar. Contribuições positivas. Perguntaram-me se testemunharia a favor. Sim, respondi. Ele fez o trabalho. Mudou genuinamente. Merece chance. Não porque esqueci. Mas porque justiça não é apenas punição. É também redenção. Oportunidade de fazer melhor. E ele fez melhor. Dentro das limitações da prisão, fez melhor. Essa história não tem final perfeito. Não há vingança satisfatória. Não há reconciliação completa. Mas há isto, 2 homens cujas vidas foram destruídas por corrupção encontraram forma de coexistir com dignidade. Um aprendeu que poder não é sobre vingança mas sobre escolher fazer bem. Outro aprendeu que redenção é possível mesmo após queda catastrófica. E talvez isso seja suficiente. Talvez justiça verdadeira não seja sobre fazer sofrer quem nos magoou, mas sobre quebrar o ciclo de dor. Escolher humanidade mesmo quando difícil. Especialmente quando difícil. Porque no final, somos todos humanos. Fazemos escolhas. Algumas boas. Algumas terríveis. E vivemos com as consequências. Mas sempre, sempre temos escolha sobre quem nos tornamos depois. Obrigado por ficares até ao fim. Se esta história te fez pensar, deixa um comentário. Gostaria de saber os teus pensamentos.